Direto da redação. Nós estamos ainda diante de uma ressaca da Covid-19, da pandemia, que ainda não acabou. Ainda a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que a pandemia da Covid-19, ela deu uma atenuada com a evolução e com a utilização das vacinas, mas que a pandemia Covid-19 ainda é uma pandemia e que ainda é uma preocupação mundial. E esses vírus, eles são mutantes. O vírus da Covid-19 ele já sofreu várias mutações até aqui, o que exige um aperfeiçoamento até de vacinas, um calendário de vacinas nos países. E a Covid-19 ela é originária do novo coronavírus. E os casos iniciais eles foram reportados na China. E a preocupação do momento é um outro vírus que também começa a ser identificado na China. O HMPV. Ele não é um vírus desconhecido, tá? Como era a Covid-19, o coronavírus, que era totalmente desconhecido, foi uma coisa nova. Esse vírus ele já é conhecido, mas vários casos são reportados na China e nesse momento existe uma vigilância em todo o mundo para que isso não se transforme novamente numa pandemia. E o Ministério da Saúde no Brasil informa que está acompanhando esses casos, a evolução desses casos na China. Você vai acompanhar as informações agora na reportagem de Fabiana Sampaio. O Ministério da Saúde informou que acompanha com atenção o surto de HMPV, metapneumovírus humano, na China, que tem causado infecções respiratórias, especialmente entre crianças. Até o momento, segundo o Ministério, não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde e a Vigilância Epidemiológica Brasileira está em comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação. As últimas atualizações de vigilância do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, de acordo com a pasta, apontam que a magnitude e a intensidade das infecções respiratórias foram menores do que as registradas no mesmo período do ano anterior, mas houve aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo metapneumovírus humano. O infectologista Marcelo Otsuka avalia que, por ser um vírus antigo e conhecido no mundo, diferentemente do vírus da Covid-19, o risco de uma pandemia é baixo. Pode ser que ele tenha tido alguma mutação e, por isso, provocou um aumento do número de casos, mas não é de se esperar que a gente tenha uma pandemia ou algo nessa proporção. Talvez o aumento do número de casos relativamente ao que a gente naturalmente tem, mas não se espera nada exagerado. O especialista reforça a importância de cuidados para se evitar a transmissão de vírus respiratórios, como o uso de máscaras por aqueles que estão doentes. Se eu estou gripado, eu tenho que tomar cuidado para não transmitir a doença, usando máscara, higienizando adequadamente as mãos. Usando máscara, que a gente diz, é usando adequadamente a máscara. Não é aquela máscara que cobre só a boca e deixa o nariz de fora. Nós temos que tomar as medidas de higiene, de distanciamento, de uma maneira adequada para não transmitir essas doenças. O Ministério da Saúde também recomendou essas medidas preventivas e ressaltou que a vacinação contra a gripe e a Covid-19 é uma das maneiras mais eficazes de evitar as infecções respiratórias, especialmente para grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. Identificado pela primeira vez no Brasil em 2004, o HMPV, metapneumovírus, causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores. O vírus é comum em casos leves de síndrome gripal, podendo eventualmente evoluir para síndrome respiratória aguda grave. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.